A extrema-direita, na verdade, a direita como um todo, tomou uma lapada nesse final de semana, mas uma lapada na França que deixou os bolsonaristas quietinhos, porque a esquerda venceu num resultado surpreendente no parlamento francês, como já havia vencido no parlamento do Reino Unido. Olha só que mudança, e isso tudo tem impactos diretos aqui no Brasil, mostrando que o Lula é extremamente favorito para 2026. Mostrou também que a única pauta da extrema-direita, que é a pauta anti-imigração, não cola com a maioria da população, porque o que a maioria da população está cobrando são melhores condições de vida, mostrando que o neoliberalismo está cada vez mais decadente. Na sua opinião, esse silêncio dos bolsonaristas é gostoso? Representa essa derrota da extrema-direita? O que você acha que serão os impactos para o Brasil? Se você curtiu essa vitória da esquerda na França, like no vídeo e se inscreva no canal. A França foi às urnas para votar no seu parlamento, no segundo turno, e o resultado foi surpreendente porque houve uma vitória da esquerda. Os bolsonaristas estão em um completo silêncio. Só ficaram falando do Milei. Ai, porque o Milei foi no CEPAC, porque o Milei foi lá, fez isso, fez aquilo. Mas eles não falaram nada sobre a vitória da esquerda no Reino Unido e principalmente sobre a vitória da esquerda na França. E mais ainda, a derrota do neoliberalismo e da extrema-direita. Porque Eduardo Bolsonaro falava da Le Pen. Ai não, porque Le Pen é aquilo, ele levou uma Le Pen na cara, isso sim, deixa eu até ligar o ar-condicionado daqui. Os caras se lascaram, porque eles estavam falando que vai haver uma mudança global agora, o mundo está virando à direita. Não virou. Não virou. E Le Pen, assumindo que ser bolsonarista, né? Dizendo, nossa, a vitória está perto. Então espera mais 72 horas, como os bolsonaristas estavam esperando. E se nos Estados Unidos o Joe Biden sair da corrida presidencial, Trump perde. Trump perde. Porque a disputa nos Estados Unidos, como nós falamos aqui no canal, não é uma disputa de direita versus esquerda. Não é uma questão econômica, mas sim um plebiscito para saber se Joe Biden tem ou não tem condições de ser novamente o presidente da República. E ele não tem, é óbvio. E o pior para o Bolsonaro é que ele foi citado pelo Le Monde Diplomatique dias antes, que é um dos principais jornais franceses, dias antes da votação no domingo. Porque o Bolsonaro foi usado como exemplo de líder da extrema-direita que não deu certo, que foi um fiasco. O Bolsonaro está sendo usado como péssimo exemplo e graças a ele, podemos colocar assim, né? Porque ele foi usado, a esquerda venceu. Porque o Le Monde Diplomatique fez assim um apanhado curto do que foram os 4 anos de governo Bolsonaro, alertando a população francesa do seguinte: não esperem que extremistas de direita, quando sentarem na cadeira de presidente, ou do parlamento, ou no formigueiro, onde qualquer lugar que seja, eles vão mudar postura. Não vão mudar. O melhor exemplo disso é Bolsonaro. Ele arrebentou as instituições no Brasil. E houve, depois do primeiro turno na França, uma conscientização tão grande da população, mas tão grande, que houve essa vitória histórica. Foi a maior votação em 40 anos. Taxa de comparecimento na França. Porque no primeiro turno, a extrema-direita venceu. O Macron ficou desesperado. E aí agora houve uma mobilização dos partidos de esquerda, e os partidos de esquerda que estavam na terceira posição venceram a campanha para o parlamento francês. Um resultado incrível, super inesperado. A extrema-direita, que estava na primeira posição, ficou na terceira. Então ficou a coalizão de esquerda, a coalização de centro, que é onde o Macron pertence, e a extrema-direita. Foi um verdadeiro fiasco que calou os bolsonaristas. Eduardo Bolsonaro, em um completo silêncio, não está falando nada e não tem o que falar. Não tem o que falar. Quando perceberam que a extrema-direita iria vencer o parlamento, a França se mobilizou. E foi para votação, como aconteceu no Reino Unido. No Reino Unido, o Keir Starmer, agora o primeiro-ministro, foi vitorioso. Depois de 15 anos, praticamente, os conservadores foram derrotados no Reino Unido. E sabe por que eles foram derrotados? Por conta daquela estupidez, daquela burrice que foi o Brexit, que foi uma política de extrema-direita. Vamos fechar o Reino Unido, vamos fechar a ilha para o continente. Não queremos mais indianos, não queremos mais portugueses, não queremos mais romenos aqui. Vamos fechar. Só que eles se fecharam de tal forma com a saída do Brexit, deixando a União Europeia, que as empresas inglesas ou do Reino Unido começaram a ter dificuldade para comercializarem com o resto da Europa. Porque não somos mais uma união aduaneira, então os acordos comerciais caíram, aumentou a burocracia, aumentou a negociação, dificultou a vida
dos britânicos. E para piorar, as políticas neoliberais de extrema direita, que são as mesmas políticas implementadas pelo Paulo Guedes, pelo Tarcísio em São Paulo, pelo Fernando Henrique, pelo Bolsonaro, pelo Eduardo Leite, massacraram a população de tal forma porque foram destruindo e corroendo o serviço público. E aí, os conservadores foram derrotados. E o movimento na Europa, ele é muito claro e é uma grande derrota para a direita, porque a direita tem um único mote, que é o combate à imigração. É isso que Donald Trump promove nos Estados Unidos, é isso que Le Pen, a bonitona da Itália, o Boris Johnson promovem na Europa. Pautas e políticas anti-imigração. Só que aqui no Brasil nós não temos o problema da imigração. E é aí que começa toda a questão da direita no Brasil. Porque os franceses foram às urnas e falaram o seguinte: tem gente que quer política anti-imigração? Tem. Mas a maioria da população não liga para os imigrantes. A maioria da população quer melhores condições de vida. Porque esse modelo neoliberal, que está sendo implementado já há 40 anos, caiu. Não resolve, não funciona. Então como que aqui no Brasil a direita vai se aglutinar, sendo que ela não tem o discurso da imigração? Não aglutina, não vai pra frente. Por isso que o Lula é cada vez mais favorito. Cada vez mais favorito. Podem querer abafar a discussão a respeito do modelo neoliberal à vontade, como querem fazer. Porque os comentaristas políticos, o Lula tá errado. Aí o Lula ataca o Banco Central. O que o Lula está fazendo é a discussão do modelo neoliberal que estão tentando abafar. Mas que a população vai às urnas e vota a favor da mitigação do neoliberalismo. Como aconteceu no Brasil em 2022, como aconteceu no Reino Unido agora e como aconteceu na França com a votação para o parlamento. Ai, mas agora Macron vai ter uma dificuldade. O que eu tenho nojo desses defensores, entre aspas, igual o Deltan Dallagnol faz, né, com dedinhos, da democracia, é esse medo que eles têm da política. Eles só sabem governar se tiver um governo ditador, se tiver maioria. Não tem maioria? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Que o Macron chame o centro, que ele chame também a esquerda, chame a extrema-direita e negocie com todos eles? Qual o problema de fazer um governo de coalizão? O Lula não tá fazendo aqui no Brasil? Isso faz parte da política. Faz parte, mas sempre tem que abafar a discussão neoliberal. Sempre, não pode colocar a discussão neoliberal porque vai mostrar o quanto o mercado financeiro pressiona a população, principalmente a população de baixa renda, ou todos nós que não fazemos parte da grande elite que comanda ou a elite econômica do Brasil ou do mundo. E o exemplo foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul e está acontecendo também na Argentina. Milei e Eduardo Leite tiveram a mesma situação. A mesma situação. A tragédia no Rio Grande do Sul é responsabilidade do corte de gastos do serviço público ou corte dos investimentos públicos em prevenção. Eduardo Leite sabia que algo do tipo iria acontecer. Ele fez alguma coisa? Não, porque a nossa agenda é a agenda fiscal. Pau! O Estado foi para baixo d'água e acabou afetando todo o país. O Milei nós temos que cortar. Pega a motosserra, vamos cortar. Cortou os investimentos públicos, teve crise de abastecimento de gás. Se não fosse o Lula, que o Milei chama de dinossauro, velho e estúpido, a Argentina teria caído numa crise energética imensa. Então, pessoal, essa é uma vitória do movimento de esquerda e, mais ainda, uma derrota do neoliberalismo. Hoje, os bolsonaristas choram no Brasil.